números de salário. Será que o São Paulo vai conseguir contratar um jogador que estava ganhando tanto dinheiro? Lá no acerto dele com o futebol chinês, quando ele saiu do Chelsea, o Oscar recebia cerca de 1.400.000 por semana. Por semana. Ou seja, dava mais aí de 6 milhões de reais por mês no começo do Oscar na China. Vale deixar claro que o Oscar ficou lá por 8 anos. 8 anos. O patrimônio do Oscar, para vocês terem uma ideia, de acordo com o levantamento do jornal The Sun, né, da Inglaterra, o patrimônio do Oscar, com tudo que ele recebeu no futebol chinês, chega a 175 milhões de euros, o equivalente a quase 600 milhões de reais. A quantia é 4 vezes superior na comparação com o que era embolsado pelo atleta na sua época de Chelsea. E mesmo assim, o São Paulo está mostrando para o Oscar o seu interesse. Uma boa tarde, Mauro César Pereira. Boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Ô Mauro, o Oscar, ele chegou a ser muito desejado também pelo Flamengo, né? Em algumas ocasiões, ele queria, inclusive, deixar o futebol chinês, mas não foi liberado. O Oscar, que era um objetivo da antiga diretoria do Flamengo. Então, hoje, a partir desse momento que o BAP agora é o novo presidente, ainda não se sabe se o Flamengo vai ou não ter interesse no jogador. O São Paulo sai na frente. Provavelmente, outros clubes também vão correr atrás do Oscar, que está sem contrato no momento. Acabou o contrato dele com o futebol chinês. O São Paulo tem chance, na sua opinião? Por que eu pergunto isso, Mauro? Porque está assinado, né, um tratado dentro do São Paulo que vai ter que reequilibrar o caixa. E é um jogador caríssimo. Boa tarde, Mauro César Pereira. Boa tarde. Eu acho que é uma contradição, né? Assim, não adianta o departamento financeiro, o superintendente do São Paulo falarem em ajuste de finanças, e aí você vai contratar um jogador que vai ter um custo mensal, entre luvas, salário, tributos, sei lá, 2 milhões por mês, vai custar um Oscar? Quanto vai custar? Não sei. Digamos que seja esse valor. É muito dinheiro. Essas coisas são incompatíveis. Não tem como você querer arrumar a casa e você querer fazer investimentos pesados. É a realidade. O São Paulo tem que resolver. Ele quer ser Corinthians ou ele quer ser Palmeiras? Quer ser Corinthians? Contrata o Oscar, contrata o Sérgio Ramos, contrata vários jogadores caros que estão lá fora, brasileiros ou não, e se endivida mais. A dívida de São Paulo está batendo perto de 1 bilhão daqui a pouco, são 900 milhões. O déficit foi altíssimo agora nesse ano, né? Se você converter isso aí para euros, dá muito dinheiro. O do Corinthians, então, nem se fala. O César Grafietti escreveu um artigo no final de semana, inclusive, falando dos dois, Corinthians e São Paulo, e também do Santos de passagem. É uma situação financeira bem complicada. Mas aí, quando o departamento de futebol fala em contratar jogador caro, realmente, olha, não dá para entender o que o São Paulo quer. Aí o presidente Casares está de férias, né? Está viajando e tudo, ele deveria aparecer e falar, afinal de contas, qual é a do São Paulo? Para o torcedor saber qual é. Vai contratar jogador caro, porque essa história do de graça, vou ter que sempre lembrar aqui o que eu falo do Vampeta, não tem de graça, gente. O jogador, quando ele está livre no mercado, o que ele faz? Ele, entre aspas, vende os seus direitos federativos do clube. De que maneira? Eu quero salário X e eu quero tanto como se fosse pagar pelo meu passe. Como o passe é meu, né? Você me paga, então, isso dilui no salário. E aí fica uma soma muito elevada. Se você multiplicar isso por 13, os 12 salários do 13º, fica pesado. Então, o clube tem que definir o que ele quer. Quer se endividar, contratar, problema do São Paulo. De seus dirigentes e, no futuro, sei lá de quem, talvez da torcida, né? Mas eu acho que são coisas incompatíveis. Sobre o Flamengo não tem nada de Oscar, né? Houve naquele momento, na verdade, o Oscar queria ficar um tempo no Brasil, e aí os empresários do Oscar tentaram viabilizar, os chineses não liberaram, o Flamengo, na época, disse que se ele tivesse liberado, pudesse ficar um tempo, que uma temporada do Flamengo jogando, o Flamengo tinha interesse. O clube chinês não liberou e o negócio não avançou. E isso também era um pouco de reflexo até da relação muito próxima que os dirigentes que estão de saída tinham com o empresário que cuida da carreira do Oscar. Então, isso tudo criou ali uma